Bom dia. Vamos ler hoje Êxodo 27, do 15 até o 30. Faça tábuas verticais para o tabernáculo de madeira de acácia. Cada tábua deve ter 4,57 metros de comprimento e 70 centímetros de largura. Devem ser feitas 2 saliências em cada tábua e as tábuas devem ser interligadas. Eis como você deve fazer todas as tábuas do tabernáculo. Faça as tábuas do tabernáculo do seguinte modo: 20 tábuas para o lado sul, de frente para o sul. Faça 40 encaixes de prata sobre as 20 tábuas, 2 encaixes sobre a tábua para as suas 2 saliências e 2 encaixes sobre outra tábua para suas 2 saliências. Para o outro lado do tabernáculo, para o lado norte, faça 20 tábuas, seus 40 encaixes de prata, 2 encaixes sobre uma tábua e 2 sobre a outra. Faça 6 tábuas para a parte de trás do tabernáculo, no lado oeste. Faça 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, na parte de trás. Elas devem ser duplas desde o fundo até o alto, mas unidas em uma única argola. Faça o mesmo com as duas, elas devem formar 2 cantos. Assim, haverá 8 tábuas com seus encaixes de prata, 16 encaixes, 2 encaixes sobre uma tábua e 2 sobre outra. Faça barras transversais de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 barras transversais para as tábuas do outro tabernáculo, 5 barras transversais para as tábuas da frente do tabernáculo do lado oeste. A barra transversal no meio passará entre as 2 tábuas, estendendo-se de uma extremidade à outra. Revista as tábuas com ouro. Faça-lhes argolas de ouro, através das quais passem as barras transversais, e revista as barras transversais com ouro. Construa o tabernáculo de acordo com o modelo que foi mostrado a você sobre a montanha. Bom, que confusão! A gente que não é da área de exatas, a gente fica perdido com tantas medidas, com tantos detalhes que Deus deu a Moisés para a construção do tabernáculo. Mas como a minha proposta é ir um pouco mais fundo, como o estudo judaico nos diz, ir para o nível SOD, sobre a interpretação bíblica dessas referências, quando a gente lê no nível chat, que é o nível literal, a gente entende que eles estão construindo fazendo uma construção, a construção de um templo inicial para que o povo pudesse adorar a tenda do encontro. Mas indo para um nível mais profundo, que é a nossa proposta aqui, é entender o que significa aquele tabernáculo. É um lugar de reunião de todos os sacerdotes. Hoje, Paulo nos fala que somos sacerdócio real, nação eleita, povo escolhido, que fomos enxertados na oliveira, que é Israel. Essas instruções foi dada ao povo escolhido de Deus, o povo abençoado que recebeu a palavra, a revelação e foi designado para guardar esta palavra. E através de um dos seus descendentes, que é Machia, que é Yeshua HaMashiach, ele foi disseminado para o mundo, cumprindo a profecia que eles esperavam de Machia. Machia vai ensinar a palavra para todos os povos, e é isso que está acontecendo. Hoje, nós que somos gentios, que não somos o povo descendente de Israel, nós somos hoje uma prefiguração do que Cristo falou, do que Cristo fez, que Paulo disse que juntaria 2 povos em um, que Cristo disse que nos juntaríamos 2 povos em um. Então, hoje, através da sua santa palavra, da Torá, né, do Pentateuco, nós hoje conseguimos estar conectados e de toda a palavra de Deus, conseguindo interpretar isso para as nossas vidas. Bom, entendido esse contexto de que existem vários níveis de interpretação bíblica, a gente vai para um nível mais profundo, espiritual, em que nós conseguimos hoje fazer uma extrapolação
desse sentido para as nossas vidas. Bom, tabernáculo então fala do local de reunião dos sacerdotes, das pessoas que vão lá entregar os seus sacrifícios para ter um relacionamento com Deus. Isso fala de reunião de pessoas, não apenas de uma construção física como nós entendemos hoje, que a igreja não é uma construção física, ela na verdade ela é uma construção espiritual de pessoas unidas no mesmo propósito para adorar, para se santificar diante do Senhor todos os dias, nos amoldando e nos aperfeiçoando uns aos outros. Bom, eu vou deixar um link do vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes, que vai trazer uma profundidade maior sobre todos os elementos dos tabernáculos. Assistam, vale muito a pena para você entender o significado dessa interpretação. Mas, de forma geral, todos esses detalhes de tábuas ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, ela fala da posição geográfica onde também as tribos estavam sendo divididas. Então, tantas tribos ao norte, tantas tribos ao sul. Todas essas questões elas eram muito bem definidas pelo Senhor, porque elas queriam comunicar algo. As tábuas, que eram madeiras de acácia, que fala também da questão que era a pior madeira que tinha na época, fala sobre a nossa natureza humana, sobre a corrupção. Então, nós formamos uma igreja, a igreja do Senhor Jesus, a igreja do Senhor de Machia, hoje, como? A gente revestida de ouro. Nós fomos, através do Filho dele, remidos e lavados pelo sangue, por aquelas vestes que vimos ontem, as vestes sacerdotais, fomos lavados por elas e hoje nós conseguimos ser revestidos de ouro, de divindade. Hoje nós temos o Ruach HaKodesh dentro de nós para que possamos ser santificados e possamos estar hoje com uma parte do ser divino em nós, de Cristo em nós, do Senhor, do Eterno em nós. Então, esses encaixes de prata sob as tábuas de acácia fala da rendição. A prata, ela fala sobre rendição, né? A prata fala sobre, bronze fala sobre juízo e prata fala sobre a prata vai falar sobre o processo redentivo. Então, todos nós que somos essas madeiras de acácia da pior qualidade, no sentido de que fomos corrompidos pelo pecado, hoje nós estamos sobre esses encaixes de prata, que significa o quê? A nossa rendição, a nossa redenção em Cristo Jesus. E através desses encaixes de ouro, que é o próprio Espírito que nos conecta uns aos outros, eu conectado à imperfeição do meu irmão através dos dons do Espírito, que são esses encaixes, essas argolas de prata, conseguimos montar hoje um tabernáculo. E como vocês podem ver, no final, no verso 30, o Senhor, o Eterno, fala através de Moisés: construa o tabernáculo de acordo com o modelo que foi mostrado a você. Ou seja, a gente não adianta a gente querer colocar um outro modelo de congregação, de igreja diante do Senhor, no sentido espiritual. Existe um padrão que deve ser seguido, e o padrão são os valores, são os frutos do Espírito que devem estar em nós, fazendo com que nós sejamos um em Cristo, que nós possamos mostrar ao mundo a nossa restauração pessoal através do nosso testemunho e o nosso próprio testemunho, a nossa restauração, o nosso tikkun, né? O nosso retorno, a nossa techuvá mostra para o mundo a necessidade de cada uma das outras pessoas também se restaurarem diante de Deus, reconectarem-se diante de Deus. Então, esse é o nosso papel hoje enquanto um tabernáculo, enquanto uma igreja que anuncia a segunda vinda de Machia, como Machia ben David. Bom, essa é a reflexão desta manhã. Espero que possamos ser como madeiras de acácia, ainda imperfeitos nos nossos processos internos, mas sabendo que somos revestidos de ouro. E este ouro é o Ruach HaKodesh, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. A partir do momento que confessamos e reconhecemos Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, conhecido entre os povos
como o único justo capaz de tirar de nós o pecado original, para que nós pudéssemos apresentar as nossas boas obras, os nossos méritos de santidade, nossos frutos de arrependimento diante de Deus, porque sem Ele nós não conseguiríamos nem entender o que é essa boa obra, o que é essa restauração. Então, que a graça, que a bondade e a misericórdia de Deus, bondade em quê? Em nos fazer entender, em fazer encontrá-lo, em misericórdia, para que mesmo pecando e não encontrando com Ele, a gente ainda tenha uma segunda chance até o dia em que Ele nos chamar. Então, queridos, que possamos ser, hoje, estar cientes de que somos imperfeitos, mas buscando a perfeição em Cristo Jesus, revestidos pelo ouro, que é o Santo Espírito em nós. Amém.